Hoje com o pastor Joseph Prince. No mundo inteiro, a revolução da graça está acontecendo. E você faz parte da revolução da graça. Amém? Não é nada novo, mas é algo que está sendo restaurado ao corpo de Cristo. Nós temos essa arma, nós temos este pão, nós temos esta arma poderosa, este maravilhoso evangelho que é tudo para nós. Mesmo assim, pensamos no evangelho somente como algo para salvar vidas. Não, o evangelho é o nosso pão. O evangelho é a nossa bebida. É a nossa vida. Amém? O evangelho da graça está se espalhando no mundo. Literalmente, milhares de almas estão sendo impactadas pelo evangelho da graça. Pastores de igrejas estão sendo impactados no mundo inteiro. Damos graças a Deus por isso. E eu me lembro quando, primeiramente, eu redescobri este evangelho. Não foi algo dado a mim, foi algo dado a Paulo. E Paulo disse, o evangelho que me foi dado. Mas para mim foi algo que Deus restaurou. O mesmo evangelho que Paulo pregava. Eu me lembro que eu me sentia só. Eu me sentia sozinho e também como, sabe, ninguém me entendia. E tinha muitas notícias por aí, fake news. Não chamávamos de fake news, mas muitas pessoas diziam na época, o pastor Joseph Prince é um herético, aquela geração está ficando menor, graças a Deus. Amém. A voz daquela tribo está cada vez menor. Amém. É como fala da casa de Saul, que ia se enfraquecendo, e a casa de Davi ia ficando mais forte no mundo inteiro, a ponto de que agora mesmo, é como se você não faz parte do evangelho da graça, no que você está crendo. Amém? Você está crendo em algo que é anticristo. Essa doutrina. O problema no mundo não é ser anti-Deus. Muitos creem em Deus. Amém? E alguns até matam. Não é? E até falam coisas ruins sobre você. Até assassinar o seu caráter porque eles creem em Deus. Mas o problema que temos hoje é ser anticristo. Contra Jesus, até na igreja, o espírito do anticristo trabalha, removendo a centralidade de Cristo. Não estamos mais vendo Jesus tendo este lugar. Alguns usam a Jesus para outras coisas, como prosperidade, ou para umas mensagens sobre o destino. Coisas assim, ele se torna um meio para o fim, mas Jesus é o primeiro e o derradeiro. Jesus é o pão da vida. Jesus é o alfa e o ômega. Jesus é tudo para mim. Amém. O Senhor Jesus Cristo é o maior presente de Deus para todos nós. Quando Deus nos deu Jesus, Ele nos deu todas as coisas. A Bíblia diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como Ele não nos dará com Ele gratuitamente todas as coisas? É como se perguntasse como ele não, com ele, aquele que ele não poupou, mas o entregou por nós, como ele não dará? Com ele, gratuitamente todas as coisas. Se Deus reter de você a sua provisão, quando ele deu Jesus, é como se Deus estivesse dizendo que a provisão para ele é mais preciosa do que Jesus. Porque ele entregou Jesus, como ele não nos dará a provisão? Se Deus reter a cura de você, quando Deus te deu Jesus, é como se ele dissesse que a cura é mais preciosa para ele do que Jesus, porque ele entregou Jesus por você. Não, amigo. Quando Deus entregou Jesus, ele entregou a cura. Ele nos deu as provisões. Ele nos deu vida abundante. Ele nos deu seu favor. Amém? Ele nos deu vida verdadeira. Amém? Até a vida eterna. E isto é para onde a Igreja de Jesus precisa voltar, porque a simplicidade de crer na bondade de Deus vai trazer sua graça. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Quem é este que não foi poupado? Aquele a quem Deus ama. Eu amo quando a Bíblia diz que no batismo de Jesus, o céu se abriu para ele. Não diz que o céu se abriu de forma geral, mas diz que o céu se abriu para ele. Hoje, quando pregamos sobre Jesus, o céu se abre sobre ele.
O céu se abriu para aquele que é totalmente amável, o Senhor Jesus Cristo. O céu abriu para ele e o Pai falou. Como um pai orgulhoso do seu filho, ele disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é aquele que o Pai deu por todos nós. Porque você não vai saber o quanto Deus te ama até saber o quanto ele ama Jesus. E Deus entregou Jesus por você. Amém? E é por isso que é importante entendermos e estudarmos os nomes, os títulos e os ofícios do nosso Senhor Jesus Cristo, porque fazendo isso, conheceremos o nosso lugar. Quando você o encontra, encontra-se a si mesmo. Um filósofo grego disse: conheça-te a ti mesmo. Amém? E veio o movimento da batalha espiritual. E disse: conheça o teu inimigo. Mas, de acordo com a palavra de Deus, o maior conhecimento é conhecê-lo. Jesus mesmo disse: conhecer a ti, ó Deus, na oração sacerdotal. Ele diz: conhecer a ti e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Amo isso. Ele falou ao Pai que eles te conheçam e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Este é o maior conhecimento. Porque Deus te colocou em Cristo. Hoje Deus não te trata de acordo com as suas fraquezas. Ele não te trata de acordo com seus pecados. Ele te trata de acordo com um homem glorioso à sua mão direita, o Senhor Jesus Cristo. E aquilo que Jesus merece, você recebe. Assim como naquela cruz, quando Jesus se tornou pecado, ele recebeu tudo o que o pecado merecia. Todas as consequências do pecado, deveria dizer. Para que nós, que conhecemos o pecado, sejamos a justiça de Deus nele, com todas as suas consequências. Pense nisso por um momento. Jesus se tornou pecado com o nosso pecado. Ele cometeu o pecado? Não, ele se tornou nosso pecado. Quando eu e você nos tornamos justos aos olhos de Deus, nós nos tornamos justos porque nós praticamos a justiça? Não. Mas quando Jesus se tornou pecado, ele sofreu as consequências? Sim. E parte da consequência era doenças e enfermidades. E a Bíblia diz que certamente ele levou as nossas doenças e as nossas enfermidades. Foram as consequências do pecado. Porque Deus não fez o mundo com doenças e enfermidades. E Deus está curando agora alguns enquanto falo. Eu vejo alguém com problema no fígado. Fique em pé agora se você veio com problema no fígado. Eu não sei qual tipo de problema é, mas fique em pé. Deus está te curando agora. E também eu vejo um problema. E eu estava olhando para cá. Você foi diagnosticado com problema no fígado? Bem, o Senhor está te curando, irmã. Levante suas mãos. Obrigado, Senhor Jesus. Eu estava olhando para lá e eu vi fígado, problema no fígado. E Deus está dizendo, Ele está curando esse fígado. Olha isso, como Deus é preciso. Amém? Essa irmã está sendo curada agora. Você está sentindo um calor de Deus que está agora na sua barriga. Mais ou menos nessa área. O seu fígado é aqui, mas você sente aqui. Deus está te curando também de um problema no estômago agora. Você tem um problema no estômago. Deus está te curando disso também. Você sente isso? Você não tem que sentir, mas às vezes Ele nos dá esse sentimento para podermos ver que Ele está fazendo algo. Amém? Receba em nome de Jesus. Amém. Alguém já orou por você, irmã? Deste lado, ok. Coloque as mãos sobre ela. É um caroço? O que é? Lawrence, me ajuda. Ok, no cérebro. Ok. Alguém impõe as mãos sobre ela em nome de Jesus? Olha para mim. Irmã, olha para mim agora. Antes de orar, olha aqui para mim. Você está preocupada porque você acha que um dia você vai morrer assim. Você não vai. A palavra que eu tenho do Senhor para você é de Provérbios que diz: não temas o medo repentino. Você tem medo disso? Não temas o medo repentino ou as obras do inimigo. Quando vem. Porque em Deus está a sua confiança. E Ele vai impedir que os seus pés sejam tomados. Você se vê caindo. Você se vê caindo. De repente, um derrame. Algo assim. Não vai acontecer. Agora mesmo, impõe as mãos. Lawrence, impõe as mãos sobre ela em nome de Jesus. Olha aí, está o calor de Deus sobre você. O poder de Deus. Em nome de Jesus, eu amaldiçoo
todo tipo de bloqueio. Em nome de Jesus, eu amaldiçoo essa doença, em nome de Jesus. E ordeno completa cura que flua no seu cérebro agora, restaurando as suas faculdades mentais, Senhor, e dê para ela um cérebro que vai ser forte e também jovem, Senhor, com todas as suas faculdades mentais curadas e restauradas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Ok, irmã, olha para mim. Você se sente um pouco, até mesmo alegre. Estou certo? Não se preocupe, essa alegria é o poder de Deus sobre você. Não é mais o problema. Amém? Você sente isso? E o Senhor me diz que Ele está sobre você. E Lawrence, mais uma vez, impõe as suas mãos sobre ela. E Deus vai restaurá-la completamente. Espírito, alma e corpo. Em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Você tem um problema nas costas que Deus está te curando agora, e este problema é um problema que sempre vai e vem. E o Senhor está te tocando agora, irmã. É um problema muscular que está sendo curado agora, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Ok? Olha para mim. Como se sente? Sente melhor? Pode se mover? Você vai viver, ok? A palavra do Senhor é não temas. Do medo repentino, quando vier. O Senhor é a sua confiança e vai impedir que os seus pés sejam tomados. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Dê a Ele a glória. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Eu quero falar com você sobre a fé e eu demorei um pouco porque eu senti que um pastor não pode dar só a palavra. Temos que derramar o óleo. Amém. Curar os corações contritos. Amém. E precisamos também abrir as portas para que os cativos sejam livres. Amém. É o que a unção faz. E quando o Senhor faz isso, amém. E uma das coisas que eu sinto até mesmo saudade é de orar pelos enfermos. Amém. E temos cuidado com o tempo por causa dos programas, mas falo a mim mesmo, ei, não vou me preocupar com isso. Deus cuida de tudo. Amém? Deus vai cuidar disso, porque você é precioso. Você acha que está só na batalha. E alguns podem estar pensando, pastor, o senhor não falou do meu problema. Mas Deus sabe de tudo. Você não precisa que o pastor Prince saiba. Na verdade, eu não sei de nenhum desses problemas. Quem é que sabe? O Senhor. E Ele não poupou o seu próprio filho. Como Ele também não nos dará todas as coisas. Posso ouvir um amém? Certo. Limitaram o santo de Israel. Esse é um verso que eu sinto, que o Senhor colocou no meu espírito, que tem acontecido com muitos de nós. Nos tornamos naturais. Somos povo de Deus, mas somos naturais. Salmo 78 diz, o povo de Israel, no que diz respeito à experiência no deserto, eles voltaram atrás e tentaram a Deus. E limitaram o santo de Israel. Limitaram o santo de Israel. Deus podia fazer tantas coisas, mas o limitamos. O limitamos porque ouvimos o que os outros dizem. O limitamos por causa de falsas doutrinas que entraram na igreja. O limitamos por causa de experiências humanas naturais. Limitamos o santo de Israel. Deus é ilimitado. Amém? E de acordo com a sua fé, Jesus disse, aqui em Mateus capítulo 9, e quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes, crede vós que eu possa fazer isso? Credes vós que eu possa fazer isto? Você crê? Ele não perguntou, você crê que pode ver? Mas, vocês creem, Jesus disse, vocês creem que eu possa fazer isto? A nossa fé não está na nossa fé. A nossa fé está nele. Você crê que eu possa fazer isto? Sabe aquele pai do garoto endemoniado falou para Jesus, Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível para aquele que crê. E sabe de algo? Sempre falamos que Jesus colocou a responsabilidade de crer sobre o homem. Sim e não. Ele é sempre gracioso, ele é sempre bom. Deixe-me falar isso. Ele não disse, e alguns já falaram isso, o Pai colocou a responsabilidade sobre Jesus. Se tu podes fazer, Jesus falou, então, se tu creres, certo? Isso parece muito duro. Na verdade, Jesus falou outra coisa e o grego mostra isso bem melhor. Jesus disse ao homem, se tu podes crer, que todas as coisas são possíveis àquele que crê. Sabe quem é aquele que crê? Jesus. Tudo que eu peço que a sua pequena fé esteja em mim. Apenas um toque nas orlas das minhas vestes curou aquela mulher. Não é a sua fé, mas em quem a sua fé está firmada.
Ele é totalmente amável. Ele é cheio de graça e verdade. Amém? Olha, seu nome é Jesus. E ele disse para o Pai, se você crê, e no nosso idioma, vírgula. Este é o problema. Tudo é possível para aquele que crê. Na verdade, está dizendo, se você crê, que tudo é possível para aquele que crê. E sabe quem é aquele que crê? Não era o Pai, mas Jesus. Tudo que você tem que fazer é crer que tudo é possível para mim. Amém? Como homem, eu sempre tenho fé. Eu sempre acredito no meu Pai. Amém? Você tem que crer e colocar sua fé nele. O apóstolo Paulo disse o seguinte, eu vivo pela fé do Filho de Deus. E tem uma outra tradução que diz, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Mas eu amo a versão original, o grego, que nos fala que pode ser ambos. Mas eu creio que Paulo, na verdade, estava dizendo nessa versão que falamos, eu vivo pela fé e não na fé no Filho de Deus, mas eu vivo pela fé do Filho de Deus. É pela sua fé que eu vivo. E quando eu olho para um problema, eu não penso, será que eu creio que Deus vai fazer isso? Eu digo, Jesus crê que isso é possível? E eu creio que Jesus pode crer que Deus vai fazer aquilo. E preste atenção, Jesus se tornou um homem como eu e você. E ele viveu pela fé. Amém? Então, eu pergunto, Jesus pode crer neste milagre? Ele crê que Deus vai fazer isso? E eu acho que ele crê. Essa é a minha crença. Nos ensinaram a fé de tal maneira que nós legalizamos a fé, sabe? E Deus não quer que nada seja legal. No momento que é legal, aquilo não é mais da fé. Eu disse assim que é legal, não é mais da fé. Eu não tenho o texto aqui, mas se você olhar Romanos 4, anota isso aí, diz que o que é da lei não é da fé. A lei não é da fé. Porque se aqueles que são da lei são herdeiros, a fé é anulada e a promessa se tornou ineficaz. Então, o problema que vemos na fé é que você não pode colocar a lei nela. Ou seja, você tenta usar a sua fé porque você está precisando de cura do seu filho. Mas olha, uma voz vem até você e você sabe de quem é essa voz, que te diz, você não orou o suficiente. Ok? Você não leu a sua Bíblia o suficiente. Olha, você não é tão bonzinho assim. Você lembra o que você fez? E você começa a pensar nas coisas que você fez ou você deixou de fazer, em vez de pensar na bondade de Deus ou naquilo que Jesus fez por você na cruz. Amém? Em vez de colocar os seus olhos em Jesus, você coloca os olhos em si mesmo. E isso efetivamente é colocar a si mesmo sob a lei. E quando você se coloca sob a lei, a fé não opera. Muitos anos atrás, eu me lembro que eu tinha acabado de casar e tínhamos um quarto e um corredor no nosso apartamento. E eu fazia os meus estudos naquela sala que era bem pequena. E eu tinha muitos livros espalhados. Foi naquela época que Deus falou comigo. Ninguém morreu, meu filho. Ninguém morreu. Do Egito até o Sinai. Estuda esse período porque é uma figura de pura graça. E eu corri para a Bíblia. E eu nunca tinha escutado ninguém falar sobre isso. Eu corri para a Bíblia e tentei encontrar alguém que morreu. E eu vi que todos os filhos de Israel, do Egito até o Sinai, quando receberam os 10 mandamentos, a lei, ninguém morreu. Por quê? Porque foi um período de pura graça. Deus os tirou do Egito, mesmo não sendo perfeitos, eles murmuravam, murmuravam, murmuravam. Deus os tirou do Egito não porque eles eram bons, mas porque Ele é bom. Deus não os resgatou, amém? Por causa da fidelidade deles, mas por causa de sua fidelidade. Para com a aliança abraâmica que Ele fez com Abraão. Amém? Uma aliança incondicional, que foi feita antes da lei existir. A lei fala de comportamento. A lei fala de conduta. Mas o incrível é que quando vivemos pela fé, a fé purifica o nosso coração. Isso afeta a nossa conduta. Mas se você tenta ser bom por esforço próprio, acaba se tornando mal. Romanos 7. Uma coisa que o Senhor também disse naquela época, naquela pequena sala, o Senhor disse assim para mim, porque aquele centurião tinha grande fé. E você sabe que eu coloquei isso no meu livro, do Egito até o Sinai. Eles cometiam o mesmo pecado. Sabia que murmurar é um pecado? Um grande pecado para Deus. Certo? Você não quer falar. Pastor Prince, não tem pecado grande ou pequeno? É, errado. Tem pecado pequeno e pecado grande. Jesus falou para Pôncio Pilatos, certo? Que aqueles que me entregam a ti têm pecado maior. Se tem pecado maior, então tem níveis de pecado. Mas um pecado pode enviar uma pessoa ao inferno. Então tem níveis de pecado, tem coisas que nós somente aceitamos como se fosse, mas a Bíblia mostra níveis de pecado.
Rejeitar a Jesus Cristo é um pecado imperdoável. Amém? Rejeitar constantemente a Jesus, a blasfêmia contra o Espírito Santo, certo? Então tem níveis de pecado. Amém? Mas, depois que eles receberam os 10 mandamentos, depois que receberam a lei, no Monte Sinai, depois disso, quando murmuravam, morriam. Eles murmuravam e morriam. Há uma diferença entre murmurar antes do Sinai e murmurar depois do Sinai. Não estamos encorajando isso. Mas você tem que saber que é uma figura da graça, porque Deus tratava deles baseado na sua bondade. Agora voltamos a este lugar. Amém? De pura graça. Por causa do que Jesus fez. Então, voltando então a esse assunto da fé, eu estava lá e, não no mesmo dia, mas outro dia, com os meus livros abertos, a Bíblia também, minha Bíblia de estudo, minha biblioteca. Amém? Mais cedo, antes de me casar, minha biblioteca ficava numa escada, do condomínio onde eu morava na época. À noite eu me sentia sozinho, e era muito frio, então eu colocava uma jaqueta e estudava naquela escada. E de vez em quando, uma companhia chegava. Tinha antenas e olhava para mim e ria. Está estudando a Bíblia e depois ia embora. Amém? Tinha muitas baratas ali. Eram meus amigos. Então você vê que Deus me abençoou um pouco. Amém? Ele me abençoou muito. Aleluia! Eu não tinha esposa, ninguém naquela época. Eu olhava para o céu e dizia, Deus, me dá uma esposa, uma mulher linda. Uma mulher que ama Jesus. E Deus me deu muito além daquilo que eu pedi para Ele. Amém? Isso encorajou você que está solteiro, amém?